Olá, fetichistas e simpatizantes. Bem-vindos a mais um episódio das Confissões de uma Dominatrix. Eu sou a Mistress Kaizen, dominadora profissional, mentora, educadora fetichista e, obviamente, apresentadora desse podcast. E esse é o último episódio de 2025. Eu vou usar esse episódio para estar respondendo algumas perguntinhas que vocês mandaram. Por isso, devo começar por dizer que eu mandei um dos meus escravos pegar todas as perguntinhas de vocês do Insta, escrever à mão, recortar e colocar aqui nesse pod. Entretanto, tenho que dizer que a letra dele estava nojenta. Eu não conseguia ler absolutamente nada. Foram necessárias 3 vezes. Ele teve que escrever todas essas perguntas 3 vezes, porque ele foi incapaz de escrever como uma letra legível de primeira. Vamos lá, pergunta número 1. Onde achar uma mulher que goste de sissies? Muito bem. Portanto, é complicado por si só já navegar relacionamentos em termos de compatibilidade, porque nós precisamos ter a mesma visão de vida, objetivos em comum, direção em comum, traços de personalidade compatíveis e, acima disso tudo, a nossa sexualidade tem que ser compatível. E a partir do momento onde nós temos algum fetiche, alguma inclinação muito específica, eu compreendo que pode se tornar um pouco complicado tirar essa compatibilidade logo de primeira, especialmente sendo um fetiche que tem tanto tabu quanto a feminização. Por isso eu simpatizo contigo nesse quesito. Mas assim, existem várias formas de você conseguir encontrar uma pessoa que esteja aberta a estar explorando esse lado contigo. Eu não consegui entender na tua pergunta se tu estás à procura de uma experiência erótica ou então de encontrar uma namorada que goste também de feminização. A questão aqui é: se você só está à procura de uma experiência, muito simples, pague alguém para isso. Vai estar tirando completamente o estresse de encontrar alguém que não só goste disso, mas que tenha experiência e consiga estar te guiando nesse caminho. Por isso, encontrar uma profissional adequada é sempre a melhor forma de começar a explorar. Já, se tu estás à procura de um relacionamento, existem várias plataformas que são adequadas para isso. Tem uma dating app, qual que é o nome dela? Ai, gente, eu não tô nas apps, eu não consigo me lembrar, eu vou colocar aqui o nome. É uma dating app que é exclusiva para pessoas que têm inclinações fetichistas, formas não tradicionais de estar se relacionando umas com as outras, seja pessoas não monogâmicas, casais também, enfim, todas as dinâmicas que não são tradicionais. É um espaço para estar conhecendo pessoas que tenham essas mesmas inclinações. E lá existe uma parte da tua bio onde você pode justamente especificar os teus interesses. E eu acho que seria uma boa ideia. Também existe a possibilidade de colocar logo nos teus perfis de dating apps tradicionais esse interesse, se é algo que você se sente confortável colocando para qualquer pessoa ver. Existe também Fat Life, também existem manchas, que são reuniões entre pessoas fetichistas num contexto mais baunilha. Tem piqueniques, restaurantes, jantares. Um bom lugar para descobrir todos esses eventos é o Fat Life, por isso também pode ser um bom lugar para, se calhar, conhecer alguém que partilhe das mesmas inclinações na tua área geográfica. Dito isso, eu espero que você encontre a mulher perfeita para estar iniciando essa jornada contigo. Mas lembra, comunicação
é essencial, respeita os teus próprios limites, mas não deixa o medo te privar de ter experiências fantásticas. Agora, a próxima pergunta. Fale sobre o seu fetiche em relação à castidade e feminização. Eu tenho 2 episódios inteiros sobre isso. Por isso, vai assisti-los. Oh my god, essa é grande. Em dinâmicas de longa duração, como fazer a distinção entre o papel dominante submissa e a pessoa fora de cena? Já vivi situações em que a postura dominante começou a infiltrar-se demasiado no dia a dia, criando desgaste fora do contexto BDSM. Onde. Oh my god! A letra do meu escravo! Onde costumas traçar. Da fuck. Onde costumas traçar essa linha e como mantém clara. Portanto, teu problema aqui é ter um relacionamento que tem uma vertente DS que me parece ser exclusivamente sexual e esse papel dominante acaba se infiltrando na tua dinâmica do dia a dia dentro desse relacionamento. Ótima pergunta. Esse problema é muito comum. Inclusive, para mim, que às vezes estou com pessoas da minha convivência pessoal que eu não tenho nenhum tipo de dinâmica de poder. E eu saio de uma sessão e às vezes eu ainda tô naquele mindset, por isso acabo respondendo de uma forma mais a Mistress Kaizen e o que as pessoas da minha vida fazem quando isso acontece, independente de serem pessoas que eu tenho uma dinâmica ou não, é sempre me avisar. Isso é um acordo que eu tenho para todo mundo e geralmente o que elas sempre falam eu não sou um dos teus escravos, não fala assim comigo. E ajuda bastante a dar um passo para trás e conseguir me colocar mentalmente no lugar que eu deveria estar. E isso, infelizmente, acontece com alguma frequência e eu conto muito com o parâmetro de todas as pessoas em minha volta para me avisarem quando isso acontece, porque nem sempre eu consigo perceber. E muito possivelmente é isso que está acontecendo no teu relacionamento também. Eu consigo compreender que às vezes pode ser um bocado difícil conseguir perceber o que é um eu fetichista, especialmente num casal que explora essa dinâmica única e exclusivamente em momentos íntimos e acaba tendo um relacionamento muito equalitário e baunilha em todo o resto, sim. Por isso, a solução para qualquer problema onde uma pessoa está se sentindo de certa forma é estar falando. Você, eu, nós não podemos esperar que a outra pessoa leia os nossos pensamentos. E você precisa ter um nível de comunicação saudável no teu relacionamento onde você se sente confortável o suficiente, porque óbvio que confrontos acabam sempre sendo desconfortáveis no nível outro, mas você precisa se sentir confortável num certo nível para atravessar esse desconforto e comunicar os teus sentimentos. Porque se isso está acontecendo e está te incomodando, é necessário que você converse com o teu parceiro. Assim como as pessoas da minha vida acabam me ajudando em estar sendo responsável pelos meus comportamentos, por mais que às vezes a gente não perceba, é necessário que você confie suficientemente na tua parceira ou no teu parceiro. Eu não consegui entender aqui papel de gênero, mas
É necessário que você se sinta confortável para falar, da mesma forma que é necessário que a pessoa confie o suficientemente em você, que caso você esteja se sentindo desconfortável com alguma coisa, você vai pedir um momento para conversar as coisas. E todos os relacionamentos, independente de serem baunilha, de serem fetistas, precisam estar sendo conversados e às vezes certas regras que faziam sentido antes acabam não fazendo tanto sentido agora. Por isso é importante tirar momentos para estar conversando sobre o relacionamento, sobre as emoções de cada uma das pessoas, se tá todo mundo se sentindo confortável com o estado atual do relacionamento. E a comunicação é a única forma de estar resolvendo essa questão. Agora, se a pessoa dominante, depois de ter essa conversa e saber sobre os seus sentimentos, continuar permitindo que essa dinâmica saia do quarto ou da masmorra, aí nós temos um problema maior, que é um problema de falta de respeito. Porque nós não podemos esperar que alguém respeite a gente se essa pessoa não sabe que inconscientemente está nos desrespeitando. Agora, se essa pessoa sabe, aí é uma questão de analisar se você realmente quer ter um relacionamento com uma pessoa que não te respeita. Mas comunicação é chave. Por isso, se você não tá se sentindo bem, se acontecer alguma coisa em alguma cena, conversa sempre com teu parceiro ou com a tua parceira. Próxima pergunta. O que acha que é o fator mais comum para nós homens gostarmos de feminização? Portanto, eu acredito fielmente que a razão pela qual a feminização é um fetiche tão comum deve ao patriarcado e todas as imposições de gênero. Óbvio que existem vários outros motivos também, mas eu acredito que esse é o maior deles. Assim como o machismo afeta mulheres, o patriarcado afeta mulheres, também afeta homens, porque a realidade é um problema da sociedade como um todo. E a forma como afeta os homens é justamente na parte de papéis de gênero. O homem precisa ser super forte, precisa ser super másculo, precisa renunciar toda e qualquer feminilidade, precisa não ter sentimentos, tem que ser o homem provedor, ele precisa ser o mais bam bam bam, big boy, precisa tipo ter o pau maior do que todos os amiguinhos. E isso tudo prejudica num grande nível mental. E muitas das cisses que vêm até a mim vêm justamente como uma forma de escape a todos esses padrões sociais que são impostos. E às vezes essa ânsia e busca por liberdade, poder ser quem quiserem ser e se expressar da forma como se sentem mais confortáveis, acaba indo para um lado um bocadinho mais kink da coisa. E já aconteceu, inclusive, uma sessão que de fazem anos, mesmo anos. Era uma Cici, já era a segunda sessão da vida dela. Primeiro comigo. Uma Cici dos Estados Unidos, de um estado ultra conservador e muito, 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 muito religioso. E esse rapaz veio até mim para estar explorando feminização. Eu perguntei como tinham corrido as sessões anteriores. Ele disse que tinha corrido bem. A sessão eram 2 ou 3 horas, não consigo me lembrar muito bem, acho que eram 3 horas. E a certa altura ele estava atado, ajoelhado, em frente a um espelho, todo montado. E eu tava lá atrás e tava tan, 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 tan. E a certa altura eu começo a sentir o corpo dele um bocado tenso. E logo venho com toda a parte do consentimento constante e digo pra ele: vai, puta, pede mais, ou alguma coisa do gênero. E ele ficou em silêncio.
corpo dele ficou mais tenso ainda. Aí eu tirei tudo lá de trás e disse: puta, a menos que tu implores, eu não vou continuar. E tipo, nisso ele assim, mistress, eu o quê? Ele, mistress, tipo, vai agoniada. E eu perguntei o que? O que é que se passa? E ele, vermelho, vermelho, vermelho. Aí eu, tipo, sim, claro, tipo, desatei ele todo. Tirei, tipo, a peruca, porque ele tava, assim, todo querendo sair daquelas roupas, que não eram, assim, tantas. Eu perguntei se ele queria tomar um banhozinho. Disse que sim, eu levei ele até a casa de banho, ele tomou um banho, depois voltou, eu pedi pra ele colocar suas roupinhas normais e pedi pra ele se sentar comigo. Ele tava o tempo todo pedindo desculpa, 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 desculpa. Obviamente dizendo que não precisa pedir desculpa, nenhum submisso escravo precisa pedir desculpa por usar a sua safe word ou por se sentir desconfortável. Eu fico muito feliz por ele ter comunicado as necessidades dele pra mim e perguntei o que foi que aconteceu, se tinha doído, se eu tinha magoado ele de alguma forma. E ele disse que foi porque ele se olhou no espelho. E a partir do momento que ele se olhou no espelho, ele lembrou de quando ele era criança e ele queria brincar de boneca. E ele apanhou do pai dele porque brincar de boneca era coisa de menina. E esse momento traumático para ele, onde ele, sendo um menino, não podia estar brincando de boneca, ao longo dos anos todos, se transformou numa obsessão pelo feminino. Para poder brincar de boneca, ele precisava ser uma mulher. Então agora o fetiche dele era em ser uma mulher, para ele poder explorar toda essa parte da feminilidade dele e estava simplesmente reprimida dentro dele. E assim, sendo uma pessoa com um irmão mais novo que sempre brincou de boneca, ele é o mais novo de duas irmãs, então assim, eu e minha irmã, a gente colocava ele em roupinhas, pintava as unhas dele, passava maquiagem, fazia ele brincar de princesa com a gente. Ele tinha as bonecas favoritas dele, e o meu irmão é um homem heterossexual que brincou de tudo aquilo que ele queria estar brincando, porque brinquedo de criança, brincadeira de criança não determina nada. Só que essas pressões sociais todas acabam afetando nós como uma sociedade e especialmente individualmente também. Por isso acredito que a maior causa de cisses é toda a pressão do patriarcado e a imposição de papéis de gênero que os homens também sofrem. Próxima pergunta. Pratico impact play de forma consensual e negocio. A letra do meu escravo tá uma merda mesmo. Mas sinto dificuldade, muita dificuldade em estar lendo isso. Pratico impact play de forma consensual e negociada, mas sinto dificuldade em equilibrar intensidade e segurança emocional. Já te aconteceu alguém pedir mais durante uma sessão e depois sentir-se emocionalmente vulnerável? Como lidar com essa discrepância entre desejo no momento e arrependimento posterior? Ótima pergunta. Então, no fundo, o exemplo que eu dei anteriormente acaba sendo uma vertente disso, não no que diz respeito ao fetiche em questão, mas sobre querer um determinado ato e depois chegar no momento e às vezes ser demasiado. Agora, no que diz respeito a pedir mais durante uma sessão, não usar palavras de segurança, só que depois, posteriormente, seja logo no final da sessão ou então umas horas ou uns dias depois, é muito comum. Quando nós estamos praticando BDSM, o nosso cérebro libera muita adrenalina, libera ocitocina, dopamina, e essa liberação toda, esses níveis são tão altos na nossa cabeça que depois é normal eles caírem um bocadinho. E é isso que nós chamamos de dom drop e de sub drop, que é quando nós temos uma depressãozinha depois de uma certa cena e nós nos sentimos mal e precisamos, obviamente, encontrar e justificar
um motivo pelo qual nós estamos nos sentindo assim. Isso é uma das causas, mas não é a única causa. Também é possível que no momento seja uma situação extremamente excitante e depois pensar nisso e lidar com todas as emoções pode ser um pouco difícil a nível psicológico se a pessoa em questão, bottom da situação, não se sente muito confortável com o próprio fetiche em si. É possível também que tenham gatilhos envolvidos, às vezes pode ser que tragam memórias traumáticas de situações violentas não consentidas do passado. Por isso, existem vários fatores que possam estar levando uma pessoa a se sentir mal depois de uma situação de impacto pesado, onde ela esteve não só consciente de tudo que estava acontecendo, consentindo constantemente, mas que depois se sente mal sobre isso. Eu tenho um escravo, um slave. Ele foi meu primeiro cliente. Ele gosta de situações de impacto mesmo muito pesadas, mas ele só gosta no momento. Depois, quando acaba, ele odeia completamente aquilo. Nesse caso especificamente, o motivo pelo qual ele se sente odiando tudo que tem a ver com dor logo depois, para ele tem muito a ver com estar testando limites, tá sempre alcançando mais e 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 mais. E depois, quando ele percebe o quanto foi que ele aguentou, ele se sente patético e isso faz com que a autoestima dele caia e ele se sente mesmo muito mal por ter escolhido por livre e espontânea vontade estar num papel que ele próprio enxerga como menor e algo que é mesmo para ele, dentro da cabeça dele, humilhante. Por isso, grande parte das vezes tem a ver ou com a queda toda de adrenalina, dopamina e ocitocina no cérebro da pessoa em questão, ou então com questões internas. Por isso é muito importante fazer um bom aftercare, é muito importante conversar sobre todas as questões, mesmo que não logo imediatamente, especialmente em situações onde tem uma grande carga física. Eu compreendo que estar conversando sobre o que aconteceu às vezes é demasiado, por isso entender quais que são as necessidades de aftercare, se você precisa ficar sozinho ou sozinha, se é necessário estar enroladinho com uma mantinha, se precisa de mais afeto e conversar sobre isso, sobre as necessidades que você tem para se sentir mais confortável com a pessoa que está fazendo isso contigo. Ótima pergunta. Eu respondi tudo? Sim, respondi. Portanto, próxima pergunta. Como ter mais confiança? Muito bem. Confiança é algo que vem da forma como você se relaciona consigo mesma. Conseguir ter mais confiança é sobre você olhar para você externamente e internamente e se sentir bem consigo mesma. Por isso, se você quer ser mais confiante, você precisa se dedicar muito no teu relacionamento consigo própria. Começar por tomar decisões que são benéficas para ti, sem pensar nas outras pessoas. Óbvio, vivemos em comunidade, mas o teu bem-estar e o teu conforto nunca pode ser menos importante do que o bem-estar ou conforto de outra pessoa. Nós somos responsáveis apenas por nós mesmos, a menos que você seja uma mãe ou um pai, tenha uma criança, aí você é responsável por essa criança também. Mas, no que diz respeito a relacionamentos interpessoais entre adultos, você só é responsável por você própria. Por isso, pega toda a tua energia que você está colocando em relacionamentos que não estão te dando muitos frutos, ou então em atividades que estão te fazendo sentir mal consigo própria,
Minha calcinha tava muito entalada, gente. Eu tô literalmente toda de cabedal. Inclusive, a minha calcinha é de cabedal. It's a little bit uncomfy. Ok. Voltando, confiança. O nosso relacionamento com nós próprios precisa estar em primeiro lugar sempre. Porque você não precisa se amar incondicionalmente todos os dias. Basta você não se odiar. E começa a fazer esse exercício. Toda energia que às vezes você passa se preocupando com como outros se sentindo, ou em relacionamentos que claramente você está dando demasiado de si, e começa a colocar essa energia de volta em você, começa a fazer coisas que você gosta, começa a ter tempo de qualidade consigo mesma, começa a dedicar a tua energia mesmo para ti, para o teu crescimento, para o teu conforto e para o teu amor próprio. O teu relacionamento principal precisa ser sempre contigo. E a partir do momento que você gosta de você, você constrói um relacionamento consigo própria, você vai saber que você tem a capacidade de lidar com literalmente qualquer coisa que passe no teu caminho. Você vai se sentir capaz de realizar qualquer coisa, porque você vai saber que você está ali para você própria. E a partir do momento que você começa a colocar toda essa energia e fazer todo esse esforço para se reconectar consigo própria e para ter um relacionamento de confiança, aí sim você vai se tornar confiante. Porque ser confiante depende da confiança que você tem em você própria. Próxima pergunta. Que conselho daria para alguém que quer iniciar no BDSM já como escravo e prática em bondade? Bondade. Portanto, contrata uma profissional. Mesmo. É o melhor que tu podes fazer. Contrata uma pessoa que saiba exatamente como te introduzir nesse mundo. Seja para uma mentoria ou para uma sessão que eu iria aconselhar muito mais. Se você tem uma parceira e quer estar explorando com ela, basta ir numa sessão de mentoria. Se obviamente você conversou com ela e ela tem esse interesse, existem profissionais, eu, por exemplo, que acabam ensinando casais a como percorrerem e adicionarem essa dinâmica nos seus próprios relacionamentos. Próxima pergunta. Tenho curiosidade em ser humilhado, mas preocupa-me a linha entre fetiche e gatilhos emocionais reais. Como garantir que seja uma experiência prazerosa e não destrutiva? Muito bom. Conversar sempre com a pessoa que está praticando contigo. Tenha palavras de segurança, não tenha medo de usar as suas palavras de segurança, da mesma forma que você precisa confiar na pessoa que está ali te humilhando, que ela vai parar quando for necessário. Essa pessoa precisa confiar em ti, que a partir do momento que você começar a sentir desconfortável de uma forma que não é excitante e que tá te incomodando, e isso é um exercício que você vai ter que fazer consigo próprio, em conseguir perceber o que está te incomodando, e pode ser que nas primeiras vezes você não consegue ter uma distinção tão clara, porque a realidade é, gatilhos se apresentam de formas diferentes em pessoas que podem ter o mesmo trauma e o mesmo gatilho, mas esse gatilho vai se apresentar de formas diferentes. Por isso, você precisa conseguir entender no teu corpo e na tua cabecinha o que é que se passa contigo. A partir do momento que não tá mais sendo excitante, que você começa a perceber que se calhar tá tendo um gatilho, usa logo a palavra de segurança, seja para diminuir a intensidade do que está acontecendo, ou então para parar um pouquinho, conversar e, sobretudo, garantir que aquilo tudo que está sendo usado para te humilhar não é de forma alguma um limite para ti. Por exemplo, tem pessoas que não querem ser humilhadas com base nas suas aparências físicas, porque isso é um gatilho para elas. Existem outras pessoas
que não querem que a família seja envolvida. Por isso é um limite para elas. Existem pessoas, por exemplo, aquele submisso que eu falei anteriormente, que é uma cis, quando se viu no espelho, caiu tudo. Esse é um limite, por isso existem várias formas de você perceber quais que são os teus limites dentro de uma prática que é extremamente excitante para ti. E óbvio que é um trial and error, por isso pode ser que você tenha um gatilho no início, mas é por isso que é muito importante ter alguém que você confie e que você tenha um diálogo aberto e que perceba que você tem limitações, como todas as pessoas, e que por mais que seja extremamente excitante para ti, tem certos lugares que você não quer estar indo. Próxima. Ai, meu Deus. Ai, não quero mais uma grande agora. Pela pequena. Ok. Adorei o último episódio sobre como se tornou uma dominatrix. Admiro muito toda a evolução pessoal da Mistress e a correlação com encontrar um espaço seguro para viver as suas predisposições de forma consentida. Como posso fazer o mesmo? Lido com muita vergonha e culpa. Em primeiro lugar, obrigada. Foi um episódio de muita vulnerabilidade e eu sou uma pessoa que eu acredito que todo mundo tem a sua jornada e nós somos seres com muitas camadas. Nada é absoluto e tudo é extremamente mutável. Por isso, os sentimentos que você tem atualmente são sentimentos temporários. E nós não devemos permitir que sentimentos temporários tenham permanência dentro da gente. A certa altura, eu fazia as coisas sem ter consciência do porquê que eu estava fazendo. E isso começou a me incomodar mesmo muito. Eu lembro de um dia especificamente, eu estava na sala e eu tinha feito alguma repetição de padrão. Eu não consigo me lembrar exatamente com o que, mas foi dentro de um relacionamento romântico. E eu tava me debatendo de como é possível que eu estou fazendo isso relacionamento após relacionamento após relacionamento após relacionamento. Eu não tinha self-awareness, eu não tinha responsabilidade afetiva comigo própria. Eu não sabia os meus porquês, eu não entendia os meus traumas, eu simplesmente estava vivendo a vida um dia após o outro completamente sem rumo. E foi um trabalho muito intenso que começou nesse dia especificamente, começou em eu perceber que eu estava fazendo uma repetição de padrões que não condizia com a forma como eu estava me sentindo. E eu percebi que eu fazia aquilo em todos os relacionamentos e que não era justo com as pessoas que estavam recebendo esse tratamento de mim, assim como também não era justo para comigo estar em relacionamentos onde eu não me sentia segura. A realidade é que eu não me sentia segura comigo própria. Eu não tinha confiança porque eu não confiava em mim. Eu não sentia que eu tinha capacidade de prover todo o amor próprio que eu precisava para conseguir viver uma vida saudável, porque a realidade é que nós precisamos amar a nós próprios antes que a gente peça para outra pessoa amar a gente. E a realidade é que eu tinha todos esses traumas e todas essas feridas que ainda sangravam em mim. E eu precisava me curar. E eu precisava focar no meu relacionamento comigo própria, ao invés de estar procurando todo o afeto, toda a segurança, toda a compreensão, todo o carinho que eu precisava estar dando para mim mesma em outra pessoa. No fundo, a partir do momento que você começa a dar mais compaixão e conseguir compreender a si e conseguir compreender o porquê de cada uma das tuas ações, os teus padrões, essas repetições todas que acontecem
dentro dos nossos relacionamentos e conseguir compreender e aceitar que você é um ser humano falho, todos nós somos. Ninguém é perfeito. Nós temos muita coisa para estar melhorando dentro da gente e nós não somos seres humanos absolutos. Às vezes nós temos decisões que não são favoráveis para outras pessoas, às vezes nós temos decisões que não são favoráveis para nós. A realidade é que a gente precisa se perdoar bastante. E óbvio que hoje em dia eu não faria nenhuma das coisas caóticas que eu fiz antigamente, antes de eu ter passado por esse processo todo de cura. E de ter ido pra terapia durante muito tempo, 2 vezes por semana. Por isso, existem formas de você sair desses sentimentos negativos e de melhorar o teu relacionamento. E, sobretudo, de estar aceitando dentro de ti tudo isso que você sente vergonha, porque a realidade é que toda essa vergonha, toda essa culpa que você tem dentro de si é um reflexo direto sobre a forma como você se sente em relação a você próprio. Por isso é muito importante a gente ter compaixão e compreensão com os nossos erros, com as nossas falhas, com as nossas repetições e procurar, dia após dia, ter consciência das nossas ações, sejam ações passadas, mas principalmente ações presentes e ações futuras. É muito importante conseguir perceber que teu relacionamento com você própria é muito, muito, muito importante. Você não deve permitir que você fale consigo própria. Você é uma mulher ou é um homem? Ou menininha? Não tem pronomes. Eu não sei qual que é o teu gênero, mas você precisa tratar isso primeiro em ti. Por que que você sente assim? Por que que você sente culpa? Por que que você sente vergonha? São crenças limitantes? Você está bebendo de uma educação? São os teus próprios dogmas? É a pressão social? É o que você acha que você deveria ser versus aquilo que você é? Por isso, passa por todo um processo muito filosófico e muito psicológico de conseguir entender todas as tuas sombras e, eventualmente, conseguir ter paz com isso tudo, porque a realidade é que eu sou a prova viva que, por mais que você não tenha crescido com uma bússola moral ou com os melhores exemplos de como viver como um ser humano e funcionar como um ser humano, é possível sim que você ensine isso tudo para você e que você comece a tomar responsabilidade e arcar com as consequências dos seus erros. E a realidade é que, por mais que eu não faria todas essas coisas que eu já fiz no passado, por mais que eu não tenha em mim todas essas falhas morais que eu já tive outrora, eu tenho muito respeito pela pessoa que eu fui, porque sem essa pessoa eu não existiria hoje. Eu tenho muito carinho pela minha eu de 23 anos, que tinha 4 namorados, pela minha eu que acabou traindo, pela minha eu que tinha sérios problemas de conduta, pela minha eu que já praticou bullying, pela minha eu que, assim, quase me mandou de arrasta priminha. Tipo, eu tenho muito respeito e carinho por essas versões todas de mim, porque por mais que elas não falem diretamente com a versão que eu sou atualmente, sem elas eu não estaria aqui. Começa primeiro esse processo dentro de ti. E depois, quando você conseguir sentir melhor aí dentro, não se preocupe com o que as outras pessoas vão pensar. Porque no final do dia, quando você tem confiança em você, quando você está em paz com as suas sombras todas e que você tem um lugar seguro para conseguir explorar toda a tua natureza mais escura e perversa, de uma forma consensual, obviamente, vai tá tudo bem. Mas esse trabalho começa primeiro aí dentro. Lembra, você não pode
esperar aqui fora o que você não tem aqui dentro. Por isso, a menos que você seja um lugar seguro para si, você não vai conseguir criar um lugar seguro para estar explorando com outras pessoas. Por isso, o trabalho começa aí dentro. Sou dominante há alguns anos. E comecei recentemente uma dinâmica com um subinexperiente em BDSM. Novato. Ele diz que confia plenamente em mim, mas noto que aceita tudo muito depressa, sem questionar nada. Como posso perceber se é entrega consciente ou receio de me desiludir? Que estratégia usa para ajudar iniciantes a construir limites reais e saudáveis? Essa é uma pergunta muito válida. Da mesma forma que teu sub precisa confiar em ti quando uma palavra de segurança for usada, você vai parar aquilo que está acontecendo. Você também precisa poder confiar no teu sub que se ele não estiver se sentindo bem por qualquer motivo que seja, essa comunicação vai acontecer. Existe uma tendência muito grande entre subs inexperientes de quererem calar e aceitar sempre. Isso, infelizmente, é algo muito comum e deriva muito de toda essa estética mainstream de que um submisso, um escravo, precisa acatar com todas as ordens e não tem voz nem palavras. Só que sim, nós estamos lidando com consentimento, com decisões conscientes. Nós precisamos estar informados de tudo aquilo que pode estar acontecendo, seja em termos de prática, como também em sentimentos, e óbvio que não é muito fácil para uma pessoa que possivelmente vem de um relacionamento ou de modelos de relacionamento onde as regras e a comunicação pode não ser tão claras assim. E isso no BDSM acaba forçando uma mudança toda de perspectiva, porque as regras são claras, os limites são estabelecidos, a comunicação e o consentimento é constante e regras e limites estão sempre sendo discutidos. Uma coisa que eu aconselho para ti especificamente é chamar o teu sub para um espaço neutro, que não seja um lugar onde vocês estejam acostumados a estar explorando a dinâmica de vocês. Por isso, seja num parque, num restaurante, um cômodo da casa que não é muito utilizado, num horário específico para vocês sentarem frente a frente, sem dinâmicas de poder, dois seres humanos, e de perguntar o que é que essa pessoa está sentindo, como que ela está vendo essa vivência toda e vivenciando tudo isso na visão dela, assim como também abrir espaço para você expor essas questões todas, porque cabe a nós dominantes criarmos essa iniciativa de comunicação e de espaço seguro. Agora, cabe também ao teu sub conseguir se abrir para ti. Da mesma forma que você precisa confiar nele, ele precisa confiar em ti, ele precisa falar sobre os seus sentimentos, porque são coisas que te afetam diretamente. Por isso, se você é uma pessoa submissa e você está se sentindo nessa situação de não se sentir confortável o suficiente ou querer apenas agradar independente, você está quebrando a confiança da sua dom ou do seu dom. Porque a partir do momento que alguma coisa é incômodo para ti e tu guardas para ti aí dentro, essa vai ser a primeira de muitas coisas, porque acaba se tornando um padrão. E depois, mais pra frente, pode ser que tenha algo que seja mesmo muito sério que precisa ser discutido e que acaba não sendo discutido porque já estás acostumada a estar guardando tudo aí dentro. E é muito importante, logo no início de uma dinâmica, de estar se estabelecendo padrões saudáveis de comunicação, abertura, consentimento, compreensão, carinho e, possivelmente no futuro, amor. Mas especialmente, muito respeito.
fala sobre Belial e Chuva Dourada. Eu falei sobre Belial no meu último episódio que vocês ainda não assistiram, mas que quando esse episódio for lançado vocês já vão ter assistido. E Chuva Dourada, muito interessante. O que é Chuva Dourada? Disse Bolsonaro no Twitter há não muitos anos atrás. Portanto, Chuva Dourada é o ato de estar mijando para cima de outra pessoa. Seja no corpo, em zonas íntimas, pode haver ou não um consumo. Às vezes você não tá nem sequer tipo, mijando pra cima da pessoa, às vezes você está mijando para uma garrafa, para depois a pessoa beber. Existem várias formas, mas basicamente é o fetiche em volta do mijo. E pode ter muitos significados, desde estar consumindo uma parte da tua deusa e parte da tua deusa viver dentro de ti, até a parte toda de humilhação, também tem muito a ver com a possessividade, da mesma forma que cães mijam em pedaços da vizinhança para tipo marcar território, também pode ter a ver com isso. Existem muitas e muitas e muitas e muitas formas, leituras desse fetiche. Mas tenho que dizer que é um dos que eu mais pratico. Inclusive, eu tô precisando fazer xixi agora. Mas daqui a pouco eu vou. Quando a minha sanita chegar. O que a senhora sente ao dominar alguém? Ah, depende. Depende de quem que eu tô dominando, o que eu tô fazendo, quando é que eu tô fazendo, meu estado mental, a dinâmica existente. Depende muito, não é um sentimento constante, tem muitas variações, mas por norma eu entro num espaço onde eu tô completamente focada e presente. E para mim, assim como muitas de nós ADHD girlies, é muito difícil estar presente e focada em uma única coisa, a menos que eu esteja medicada. E assim, eu sinto que quando eu entro para uma sessão, é um momento do meu dia que eu tô completamente focada naquilo. Eu tô completamente presente, eu não tô pensando em outras coisas. É como uma meditação. Só que enquanto numa meditação os pensamentos vêm e cabe a mim deixar os meus pensamentos irem, durante uma sessão de dominação, os pensamentos nem sequer vêm. Eu esqueço de tudo que tá acontecendo na minha vida, acaba sendo um escape muito grande. Só que, obviamente, depende muito da sessão e do que eu tô fazendo. Se for, por exemplo, com algum servo que eu me sinto atraída, aí eu vou ficar com tesão. Às vezes eu fico pensando, oh my god, que dia difícil para resistir e ser profissional. Eu queria sentar naquela pica. O que eu tenho que dizer, que acontece raramente, eu acho que já deve ter acontecido por aí umas 5 ou 6 vezes ao longo da minha carreira inteira. Assim, 5, 6 vezes, 5 ou 6 submissos. Mais vezes com os mesmos submissos. Agora você, meu submisso, está se perguntando: será que sou eu? Será que é você? Gosta da prática de cinzeiro humanos? Sim, gosto. Acho extremamente interessante. Inclusive, eu adoro, tipo, cenas outdoor, tipo, coisas públicas. E tem esse escravo que ele sempre vai nas mesmas festas fetistas que eu e os meus amigos vamos. E nós encontramos ele uma vez numa rave. E ele já tinha me servido, tipo, outras vezes nas festas, nunca nada de muito específico. Mas lá estava ele, com a maletinha dele, cheia de toys, no meio de uma rave. E eu tava fumando o meu beck, então eu mandei ele ajoelhar e ficar com a boquinha lá aberta no meio da festa, enquanto eu tava batendo as minhas cinzas nele. E foi, honestly, awesome. Depois eu ensinei os meus amigos a como chicotear uma pessoa, usando ele como instrumento de ensino. Nessa festa especificamente tinha um dark room. Nós estávamos depois, a parte do chicotear aconteceu no dark room. A parte do cinzeiro humano aconteceu na pista na frente de todo mundo. Mas no dark room
tinha um rapaz que tava lá só sentado enquanto eu tava ensinando os meus amigos a chicotear o escravo. Aí eu vi que o escravo tava olhando muito pro rapaz e o rapaz tava olhando muito pro escravo. Eu fiquei, vai mamar ele, enquanto eu forçava a cabeça dele, assim, tipo, no rapaz que tava sentado, os meus amigos chicoteavam ele. E foi bem divertido, assim. É, mas tudo começou com ele sendo um cinzeiro humano no meio de uma rave pra mim. É, acho que uma das minhas memórias favoritas envolvendo esse fetiche. Quais fetiches. Quais os fetiches mais estranhos que já lhe foram pedidos? Eu não gosto dessa palavra, estranho. Eu diria que fetiches incomuns, te corrigindo, pessoa que fez essa pergunta. Os fetiches mais incomuns. Eu tenho um submisso que já fazem anos que ele assim me serve online. Ele uma vez chegou a marcar uma sessão, mas por algum motivo ele não veio, não consigo me lembrar o porquê. E eu tava super animada porque ele iria estar sendo um expositor de peixe para mim. Sabe, o expositor de peixe? Quando você vai no mercado, os peixes estão em cima de uma coisa. O fetiche dele é ser o expositor onde os peixes estão em cima. Ele também tem outros fetiches, mas esse é o mais divertido de todos eles. E eu já estou bem curiosa. Nós estamos em vias de planejar uma sessão para estar fazendo isso agora nesse próximo ano. É, vai ser divertido. Eu vou estar lá fingindo que eu estou comprando um peixinho. Mas eu diria que essa é assim, a mais. Que me deixou mais chocada. Mas me deixou chocada num bom sentido. Agora, que me deixou chocada, assim, num sentido de tipo, oh my god, eu. Foi quando eu percebi que um dos meus regulares, que sempre fantasiava em ser uma Cici, e tinha sempre nomes bem específicos. Na realidade, esses nomes todos, essa fantasia toda dele estar sendo forçado a determinados atos enquanto uma Cici, essas figuras todas que ele acabava puxando os nomes eram na realidade filhas dele. Yeah. Foi complicado, assim. A gente tava numa sessão com um colega meu e tinha mais um amigo do meu colega. O amigo do meu colega não estava participando da sessão, mas ele estava junto com a gente. E nós estávamos fumando juntos enquanto o meu colega fazia a sessão acontecer. E, tipo, nisso, o telefone do meu cliente começa a me tocar. E ele pede pra eu ver quem tá ligando. E quando eu pego, tava escrito o nome que ele tava pedindo pra ser chamado. E entre aspas, filha. Yeah, e depois eu descobri que realmente, de fato, era filha dele. E eu fiquei com um nojo muito grande, assim, porque ele tava basicamente fantasiando em estar sendo violado enquanto a filha dele. E isso pra mim foi todos os níveis de fucked up mesmo. Pesei o clima. Próxima questão. Espero que seja uma pergunta mais divertida. Qual é a sua opinião sobre ser corno e sobre relações cuckold? Quais são suas experiências? Honestly, do what you wanna do, desde que todas as pessoas tenham consciência daquilo que está se passando, tá tudo certo. No início do meu trabalho, uma das primeiras sessões que eu neguei foi de um homem que ele tinha fetiche em ser corno e queria que eu criasse um Facebook com as fotos da esposa dele e que tivesse a meter conversas para depois ele tá lendo.
A esposa, obviamente, não fazia ideia disso. Além de ser um crime fazer isso, usar as fotos de outra pessoa e estar se fazendo passar por ela, eu só achei mesmo super disgusting. Então eu recusei. Por isso, eu acho que é completamente normal e saudável, desde que seja acordado previamente entre as pessoas envolvidas. Acho também importante que o Bu, que é, né, a pessoa ativa, esteja consciente também da dinâmica que está ali apresentada. Não concordo com aqueles casais que, além de terem fetiche em cuckold, também tem fetiche em, oh meu Deus, apanhei minha esposa, tipo, taranã, com fulano. E depois o fulano, coitado, nem sequer sabe que ele tá envolvido, tipo, num esquema fetiche entre um casal. Por isso, assim, tenhamos decência, amigos. Tenhamos muita decência. Hein? Tens paciência para iniciantes? Depende. Eu não tenho problemas nenhums em estar esclarecendo dúvidas, em dar o máximo de informação possível e fazer o meu novato se sentir o mais confortável possível para vir para uma sessão agora. Eu não tenho paciência para aqueles submissos que ficam, ai, Mistress, o que vai acontecer para comigo na sessão? Ai, o que você vai fazer comigo? E chega na hora de estar pagando o depósito para vir para uma sessão e eles não pagam, não. Eu não dou informações do que vai acontecer contigo na sessão. Você só vai saber o que vai acontecer. Eu só vou saber o que eu vou fazer contigo no momento da sessão. Por isso, tenho paciência desde que as questões sejam, obviamente, por motivos de informação e não por motivos de desejo ou satisfação pessoal. Agora, para os submissos que estão curiosos e que não têm muita certeza se deveriam estar ou não avançando para uma sessão, eu sempre recomendo estar se inscrevendo em alguma das minhas plataformas pagas para conseguir ver um bocadinho do meu estilo de dominação e das minhas experiências anteriores com outros submissos e escravos, tendo, obviamente, sempre em mente que cada sessão é construída de uma forma única e nenhuma sessão é igual à outra, por mais que às vezes os fetiches praticados sejam os mesmos. Por isso, esteja ciente disso, analise muito bem o meu site, leia sobre as minhas condições, leia as minhas perguntas frequentes, que lá tem várias dúvidas que estão respondidas. E depois, se ainda sobrar alguma dúvida, entre em contato e faça perguntas. Ok? Oh meu Deus, essa é a última pergunta. Essa é a última pergunta! Ok. Dos teus 4 namorados, quem era o teu favorito? Isso daqui foi escrito por um dos meus 4 namorados. Eu não tinha nenhum namorado favorito. Não tinha. Vocês eram igualmente desimportantes para mim. O meu ex-namorado em questão que escreveu isso, ele sabe que eu nem sequer considero esses relacionamentos como relacionamentos passados meus, porque a realidade é que eu não tinha sentimentos por nenhum de vocês. Eu só não era capaz nesse momento de estar dando e providenciando, provendo para mim mesma todas as necessidades que eu tinha dentro de mim. Por isso que eu tinha 4 namorados, porque eu não era capaz de estar dando para mim mesma algo que eu esperava e que vocês 4 de fato davam para mim. Por isso, de novo, acho que esse episódio todo acaba voltando muito no tema onde é necessário que a gente tenha confiança e que nós temos que ser capazes de providenciar e de prover todas as nossas necessidades psicológicas e emocionais. A gente não pode esperar que outra pessoa faça isso pra gente. E assim, eu sinto muito pelos meus 4 namorados. Eu sei que vocês me amavam, mas eu não amava nenhum de vocês.
Acho que se calhar por isso que eu tinha 4 namorados, porque eu não amava mesmo nenhum deles. Inclusive, eu dei um ghosting a 2 desses meus ex-namorados, porque eu não tinha a amplitude de inteligência emocional necessária para sequer acabar o relacionamento. Como é possível? É uma realidade tão distante de mim atualmente que é só engraçado, porque é como se fosse outra pessoa fazendo isso tudo, porque eu não consigo ter nenhum ponto de referência atualmente entre a pessoa que eu sou hoje e a pessoa que eu era quando eu tinha os meus 4 namorados. Mas é sobre isso, é sobre estar tá evoluindo sempre. Eu sinto que o BDSM me forçou, de certa forma, a ser muito mais clara nas minhas comunicações e a não entrar em relacionamentos que eu não tenha interesse real de estar, que era algo que aconteceu aqui com vocês 4. Ai, adorei responder essas perguntas todas, perguntas muito interessantes. Meu escravo precisa melhorar a caligrafia dele, por isso ele vai estar recebendo tarefas relacionadas à melhora da escrita da caligrafia. Considerações finais sobre 2025. Eu tenho que agradecer todas as pessoas que fizeram parte desse ano e que agregaram de uma forma positiva. Todos os submissos, escravos, servos que confiaram em mim para poder iniciar as suas jornadas, todas as pessoas que ouviram e estão ouvindo esse podcast. Eu sou muito grata pela presença de todos vocês. E por hoje é tudo. Eu vejo vocês no próximo ano. Tenho que dizer que o meu aniversário está se aproximando. Janeiro é o meu mês. E eu quero presentes. Por isso, se você ainda não sabe o que me oferecer, entra no meu Tron pelo meu site, mistresskaisen.com. Lá tem uma lista de todos os presentinhos que eu quero estar recebendo. Que sirva de inspiração. Espero que você mostre o quanto apreciou estar me servindo esse ano através de presentes. Porque é assim que eu me sinto amada. Espero que 2026 seja um excelente ano. Agora vai, sai daqui.